Reparo enigmático na garagem revela elogio inesperado que transforma tudo num instante. Daniel sempre foi um mecânico simples, daqueles que trocam arruelas, e certo dia, enquanto limpava sua garagem em Eldridge's, a cidade que parecia alinhada com sua vida pacata, encontrou algo que mudaria tudo. Ao mover um velho carro coberto de poeira, um barulho chamou a atenção. Um rangido ecoou, como se as paredes da garagem estivessem sussurrando segredos de tempos antigos. O coração de Daniel disparou. Ele se agachou, tirou um pedaço de madeira que estava entalhado no chão e, com um puxão firme, revelou um pequeno compartimento. Lá, dentro daquele esconderijo, havia um bilhete, amarelado e amassado com uma caligrafia delicada, que parecia dançar na folha. Daniel, meu amigo de outrora, sua habilidade com as mãos sempre foi admirável. A verdade que guardamos é o legado que carregamos, e está na hora de você descobrir o que isso significa. As palavras fizeram seu peito apertar. Ele não lembrava de quem poderia ter escrito aquilo. Um velho amigo? Mas quem? Enquanto seus pensamentos giravam como peças soltas de um motor, a adrenalina correu por suas veias. Ele se levantou, tomado por uma onda de curiosidade e um leve tremor nas mãos. Que legado! O que poderia ser tão importante para ser escondido? As longas noites de trabalho, os gritos do cotidiano, tudo parecia agora uma tela em branco, prestes a ganhar cor. Mas quando mencionou para sua família sobre o bilhete, a reação foi fria. Seu irmão olhou para ele, os olhos cheios de preocupação. Deixe isso para lá, Daniel. Passados são passados. As memórias que podemos esquecer estão ali por um motivo. E as palavras pesaram no ar, como nuvens de tempestade prestes a se romper. Sua mãe, normalmente calorosa, endossou a preocupação do filho. Não vá procurar problemas no que já foi esquecido. Pode ser doloroso. O calor daquelas advertências fez seu coração afundar. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada, e na quietude da noite, a ansiedade cresceu. Ele sabia que precisava de respostas. Dias se passaram e o bilhete naguindo incessantemente. Em cada canto da garagem, algo parecia vigiar. Ele pegou a foto da cidade na década de 60, onde um grupo de homens se reunia em frente ao mesmo prédio que sua oficina ocupava. Havia um deles que se assemelhava vagamente a ele. Antes de se dar conta, estava imerso em pesquisas, visitando a biblioteca local, conversando com os mais velhos da cidade, mapeando histórias que pareciam interligadas a um passado esquecido. Mas a cada nova pista, surgiam mais perguntas. O que estava acontecendo? Algumas informações eram deletérias e outras pareciam estar envoltas em segredos obscuros. As vozes se intensificaram. Ele não podia recuar agora. A cada passo que dava, a energia da cidade parecia vibrar ao seu redor e um sentido de urgência pulava dentro dele. Quando finalmente começou a juntar as peças, um novo e chocante desdobramento se revelou. O elogio no bilhete era parte de uma teia maior que conectava a história de sua cidade e sua linhagem de uma maneira que ele não poderia imaginar. No fundo, ele se perguntava se estava mesmo preparado para as consequências que isso poderia trazer. A sombra do desconhecido pairava como um espectro em sua mente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Daniel finalmente começou a juntar as peças, o mundo ao seu redor parecia vibrar. As perguntas clamavam por respostas.
Mas, numa tempestade de emoções, ele sentiu que estava prestes a descobrir algo muito maior do que imaginava. Enquanto caminhava pelas ruas de Eldridge, revisitando as memórias daquela cidade que havia chamado de lar por tanto tempo, um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava prestes a acontecer. Naquela tarde, ele decidiu visitar o antigo armazém que ficava no final da rua. Era um lugar que sempre fora um mistério, cheio de histórias que já havia ouvido em sua infância. Ao abrir a porta rangeante, a luz fraca iluminou pilhas de caixas empoeiradas. Em meio à desordem, seus olhos pousaram em um objeto, uma pequena caixa de madeira entalhada. Acalentou-a nas mãos, sentindo o peso de algo não apenas físico, mas que parecia carregar um segredo. Ele se sentou no chão sujo, respirou fundo e abriu a caixa. Dentro havia documentos antigos, fotos de homens, muitos deles com rostos conhecidos. E em meio a tudo isso, uma carta. O coração de Daniel disparou. Ele reconheceu a caligrafia delicada de antes. Suas mãos tremiam enquanto ele lia. Daniel, é hora de você saber. A verdade está mais próxima do que você imagina. O legado que mencionamos não diz apenas sobre você, mas sobre todos nós. A cidade escondeu algo que jamais deveria ter sido esquecido. As palavras queimavam em sua mente, e ao final da carta, um nome. Antônio! Antônio! O velho amigo de seu pai, quem ele pensava estar há anos em uma cidade distante. Um nó na garganta de Daniel apertou. Ele nunca soube da conexão entre seu pai e aquele homem. Essa relação era um mistério até então. Seu pai sempre falava de Antônio com respeito, mas também parecia carregar um peso nas costas. Era como se houvesse uma história obscura que nunca foi contada. Mas antes que pudesse entender plenamente o que tudo isso realmente significava, um estrondo ressoou do fundo do armazém. O barulho parecia um eco de uma verdade que finalmente queria vir à tona. Daniel levantou-se, os instintos gritando para que se afastasse. Mas a curiosidade o puxou. Ele não podia desistir agora, quando foi até o fundo. O susto foi cortante. Lá no chão repleto de lixo e coberto por sombras, estava a figura de um homem. Ele estava caído, com um golpe visível na cabeça. O coração de Daniel disparou. Ele imediatamente se abaixou. Não era apenas um estranho. O queixo do homem se virou na direção de Daniel, revelando um semblante familiar. Era Antônio. A respiração de Daniel falhou. O que aconteceu com você? Daniel sussurrou. Mas ao tocar o ombro do homem, Antônio abriu os olhos. A luz da revelação percorreu seu corpo como um choque elétrico. Daniel, você precisa saber. Eles vêm para você. A verdade não pode morrer. O legado. As palavras saíram em um murmúrio, e a mente de Daniel girou. Quem eram eles? O que significava essa verdade que Antônio mencionava? As sombras começavam a se mover, e em um piscar de olhos, tudo o que ele acreditava saber sobre o que estava buscando desmoronava. José, você tem que fugir, disse Antônio, enquanto seus olhos se fechavam novamente. Uma onda de medo tomou conta de Daniel. Ele tinha apenas segundos para decidir. A garagem estava cheia de segredos, e agora, para ele, estava claro que sua vida estava em perigo. O que realmente estava escondido em Eldridge? O que mais ele ainda nem sabia? Com a adrenalina correndo e a mente confusa, Daniel percebeu que talvez a verdade não trouxesse apenas conhecimento, mas sim um tumulto que mudaria tudo ao seu redor. E enquanto se levantava, um grito cortou o silêncio, ressoando nas paredes do armazém. Daniel. A cada passo que ele dava em direção à saída, as perguntas se multiplicavam. Ele estava preso em um jogo muito mais profundo do que poderia imaginar. As sombras dançavam à sua volta, e agora, mais do que nunca, ele precisava de respostas, antes que fosse tarde demais. Quando Daniel estava prestes a sair, um grito cortou o ar, um perfume de pânico impregnado na atmosfera já carregada de tensão.
Daniel. A voz de Antônio ecoou, mas desta vez havia um tom alerta, urgente. Ele se virou rapidamente, seu coração disparando, sem saber o que temer. O velho amigo, caído e fragilizado, parecia mais atormentado do que antes. "O que você sabe? O que está acontecendo?" Daniel questionou, sua voz tremendo. Mas Antônio apenas balançou a cabeça, como se tentasse reunir as forças necessárias para se levantar. "Não dá tempo. Eles estão vindo. Você não pode ficar aqui." Antes que Daniel pudesse entender, um barulho de passos pesados soou do lado de fora. Eram muitos, uma massa indistinta de vozes e risadas que pareciam zombar do mundo silencioso do armazém. Estava claro que eles referiam-se a algo muito real, e não a fantasmas do passado. Desesperado, Daniel olhou para Antônio, que agora parecia mais uma sombra do homem que uma vez conhecera. Algo estava muito errado. "Você precisa ir. A verdade que você procura não é o que você imagina." Antônio jabuticou, mas suas palavras foram interrompidas por um baque ensurdecedor na porta do armazém, seguida da quebra do silêncio. Os olhos de Daniel se arregalaram em horror quando viu a porta ranger para o lado, revelando uma figura familiar na entrada. Era seu pai, Miguel, o homem que ele admirava, que sempre esteve em sua vida com aquele sorriso encorajador. Estava agora no meio de um grupo de homens que Daniel reconheceu com um misto de choque e confusão. O que ele estava fazendo ali? O que estava acontecendo? "Pai?" Daniel sussurrou, sua voz quase inaudível. Miguel não parecia se importar com a presença do filho. Ele olhou para Antônio e seu rosto endureceu. "Você", Miguel rosnou. "O que você fez? O que contou ao garoto?" A tensão no ar cresceu, as palavras girando em um redemoinho de revelações não ditas. A cada instante, a situação se tornava mais surreal. O homem que ele admirava, no centro de um conflito claramente mais profundo que ele podia compreender. Antônio tentou se erguer, sua voz cheia de urgência. "Miguel, você precisa parar. Isso não vai acabar bem." Mas antes que ele pudesse terminar, Miguel se lançou na direção de Antônio, um brilho de raiva nos olhos. "Você não deve ter falado nada. Ele não pode saber." O grito atravessou a sala como um grito de guerra. Daniel não conseguia distinguir o que estava acontecendo. Toda a sua vida a respeito de seu pai estava desmoronando diante dele. Ele nunca havia visto seu pai agir assim. Miguel, com suas diretrizes firmes e conselhos sábios, não era um homem de violência. "O que você está escondendo de mim?" Daniel gritou. "Quem é você de verdade?" Os homens no fundo do armazém, a figura imponente do seu pai e a expressão desesperada de Antônio estavam criando um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. As peças giravam em sua cabeça, e a resposta parecia estar em uma combinação explosiva de ódio, medo e segredos arrebatadores. "Fuja, Daniel!" Antônio gritou num último esforço. Mas tudo parou por um momento. Estava claro que as relações, o que ele conheceu como verdade, estavam prestes a desmoronar. Um pequeno pedaço de papel voou da mão de Antônio, aterrissando suavemente no chão sujo do armazém. A mensagem estava lá, impotente e sincera. Daniel olhou para o bilhete e seu mundo parou. As palavras revelavam nomes e datas. Uma história que desafiava a compreensão. Era algo muito maior do que ele poderia imaginar. No momento em que ele se agachou para pegar o bilhete, a atmosfera ficou elétrica. Os olhos de Miguel se fixaram nele com um misto de desespero e urgência. "Você não deve ler isso." O que mais estava escondido? O que mais havia na história de sua família? Daniel se sentiu tragado para o centro de um redemoinho, e em milésimos de segundo precisou decidir. Realmente deveria descobrir a verdade, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Enquanto os sussurros cresciam, ele percebeu que não havia mais retorno. O destino já estava selado, mas a verdade seria libertadora ou destrutiva? Mal sabia ele que ao abrir aquele bilhete,
Sua vida mudaria para sempre. Daniel levantou-se com o bilhete na mão, o coração batendo tão forte que parecia ensurdecer. Olhou para Miguel, seu pai, com uma mistura de confusão e medo. O que está acontecendo? A pergunta saiu quase em um sussurro, mas a tensão no ar era palpável. Antônio estava ali, ferido e desesperado, tentando lutar contra as sombras que se aproximavam. Miguel avançou, os olhos sombrios focados em Daniel. Você não está pronto para saber. Isso não é um jogo. Ele soava quase frenético. Membros do grupo atrás dele pareciam fixar-se em Daniel, como predadores à espera de um movimento. No entanto, o bilhete queimava nas mãos de Daniel, como se as palavras quisessem saltar da página. Não posso ficar aqui. Esta é a verdade que você não quer que eu descubra. Daniel gritou, incentivado pela urgência da situação. Esperança e terror estavam se fundindo em seu peito. Mas o que mais estava escondido? Miguel hesitou, uma fração de segundo que parecia uma eternidade. As consequências, você não entende. Não é apenas sobre você. A voz do pai era um eco de desespero. O grupo atrás dele começou a se mover, impacientes, enquanto o peso das palavras pairava. Então, todo o ambiente pareceu se fragmentar quando Antônio, com um esforço sobre-humano, se pôs de pé, incapaz de esconder o pânico em seu olhar. Daniel, eles não são quem você pensa. A verdade que você procura vai virar seu mundo de cabeça para baixo. O tempo pareceu parar. Daniel ficou paralisado, absorvendo tudo, quando uma sombra surgiu na entrada do armazém. Uma mulher, trazendo consigo uma aura de poder. Sua presença era estranha e a tensão disparou. Ela olhou diretamente para Miguel e Antônio. É hora de acabar com o segredo, disse ela, a voz ressoando como um trovão. Não, você não pode, Miguel gritou, mas a mulher ignorou-o, avançando em direção a Daniel. Seus olhos eram penetrantes, como se vissem através de sua alma. Você precisa saber a verdade sobre sua linhagem, sobre os dons que você realmente possui. A pulsação na cabeça de Daniel aumentou. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo, até que a mulher estendeu a mão e tocou seu peito. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Imagens começaram a dançar diante de seus olhos. Imagens de guerra e de dor. Segredos sussurrados por gerações. Ele viu suas raízes se conectando com algo muito maior, algo que nunca poderia ter imaginado. Você é a chave para desfazer um mal que assola sua família, ela murmurou, e Daniel sentiu como se o mundo inteiro dependesse dele. Antes que ele pudesse perguntar mais, o chão se abriu sob seus pés. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e as paredes começaram a se desmoronar ao redor deles. Fuja! Antônio gritou, empurrando Daniel para mais longe. O armazém estava se desintegrando. A imagem da mulher se distorceu e desapareceu nas sombras, e com ela a esperança de Daniel. Ele virou-se para Miguel, mas a expressão do pai havia mudado. Agora havia um vazio de culpa nos olhos dele. Daniel, você precisa ouvir. Para entender. O que você descobrir pode te destruir, ele disse, a voz tremendo. Os homens atrás de Miguel começaram a rir, mas não era uma risada de felicidade. Uma gargalhada que ecoava com malícia. Vocês dois não têm ideia do que estão enfrentando, um homem gritou, jogando um objeto no chão. Era um relicário, e quando se quebrou, uma fumaça negra começou a se espalhar. Daniel sentiu o mundo girar. Ele havia entrado em um pesadelo do qual não poderia acordar. A verdade que buscava parecia estar muito além de sua compreensão. Uma escolha precisa ser feita. Seguir esse caminho obscuro em busca da verdade ou recuar e se perder para sempre em um mar de segredos. Mas a fumaça envolvia tudo, e na confusão,
Daniel percebeu que sua vida, seu pai e sua cidade nunca seriam os mesmos novamente. Ele teve certeza de que, ao abrir aquele bilhete, havia sido iniciado em algo além de sua compreensão e havia perdido o controle de tudo. O futuro agora era uma tela em branco e a tinta da verdade seria derramada em um caos sem fim. Daniel levantou-se com o bilhete na mão, o coração batendo tão forte que parecia ensurdecer. Olhou para Miguel, seu pai, com uma mistura de confusão e medo. O que está acontecendo? A pergunta saiu quase em um sussurro, mas a tensão no ar era palpável. Antônio estava ali, ferido e desesperado, tentando lutar contra as sombras que se aproximavam. Miguel avançou, os olhos sombrios focados em Daniel. Você não está pronto para saber. Isso não é um jogo. Ele soava quase frenético. Membros do grupo atrás dele pareciam fixar-se em Daniel, como predadores à espera de um movimento. No entanto, o bilhete queimava nas mãos de Daniel, como se as palavras quisessem saltar da página. Não posso ficar aqui. Esta é a verdade que você não quer que eu descubra, Daniel gritou, incentivado pela urgência da situação. Esperança e terror estavam se fundindo em seu peito, mas o que mais estava escondido? Miguel hesitou, uma fração de segundo que parecia uma eternidade. As consequências, você não entende. Não é apenas sobre você. A voz do pai era um eco de desespero. O grupo atrás dele começou a se mover, impacientes, enquanto o peso das palavras pairava. Então todo o ambiente pareceu se fragmentar quando Antônio, com um esforço sobre-humano, se pôs de pé, incapaz de esconder o pânico em seu olhar. Daniel, eles não são quem você pensa. A verdade que você procura vai virar seu mundo de cabeça para baixo. O tempo pareceu parar. Daniel ficou paralisado, absorvendo tudo, quando uma sombra surgiu na entrada do armazém. Uma mulher, trazendo consigo uma aura de poder. Sua presença era estranha e a tensão disparou. Ela olhou diretamente para Miguel e Antônio. É hora de acabar com o segredo, disse ela, a voz ressoando como um trovão. Não, você não pode, Miguel gritou, mas a mulher ignorou-o, avançando em direção a Daniel. Seus olhos eram penetrantes, como se vissem através de sua alma. Você precisa saber a verdade sobre sua linhagem, sobre os dons que você realmente possui. A pulsação na cabeça de Daniel aumentou. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo, até que a mulher estendeu a mão e tocou seu peito. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Imagens começaram a dançar diante de seus olhos. Imagens de guerra e de dor, segredos sussurrados por gerações. Ele viu suas raízes se conectando com algo muito maior, algo que nunca poderia ter imaginado. Você é a chave para desfazer um mal que assola sua família. Ela murmurou, e Daniel sentiu como se o mundo inteiro dependesse dele. Antes que ele pudesse perguntar mais, o chão se abriu sob seus pés. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e as paredes começaram a se desmoronar ao redor deles. Fuja! Antônio gritou, empurrando Daniel para mais longe. O armazém estava se desintegrando. A imagem da mulher se distorceu e desapareceu nas sombras. E com ela, a esperança de Daniel. Ele virou-se para Miguel, mas a expressão do pai havia mudado. Agora havia um vazio de culpa nos olhos dele. Daniel, você precisa ouvir para entender. O que você descobrir pode te destruir, ele disse, a voz tremendo. Os homens atrás de Miguel começaram a rir, mas não era uma risada de felicidade. Uma gargalhada que ecoava com malícia. Vocês dois não têm ideia do que estão enfrentando, um homem gritou, jogando um objeto no chão. Era um relicário, e quando se quebrou, uma fumaça negra começou a se espalhar. Daniel sentiu o mundo girar. Ele havia entrado em um pesadelo do qual não poderia acordar. A verdade que buscava parecia estar muito além de sua compreensão. Uma escolha precisa ser feita: seguir esse caminho obscuro em busca da verdade ou recuar e se perder para sempre em um mar de segredos. Mas a fumaça envolvia tudo, e na confusão, Daniel percebeu que sua vida, seu pai
e sua cidade nunca seriam os mesmos novamente. Ele teve certeza de que, ao abrir aquele bilhete, havia sido iniciado em algo além de sua compreensão, e havia perdido o controle de tudo. O futuro agora era uma tela em branco, e a tinta da verdade seria derramada em um caos sem fim. Daniel, a voz de Antônio cortou o ar, mas foi acompanhada por uma revelação que deixou todos em choque. Você não é filho do Miguel. O tempo congelou. As palavras pareciam ecoar na mente de Daniel, que lutava para absorver a nova realidade. Miguel ficou atordoado, um olhar de pânico misturado à negação. Como você se atreve a dizer isso? Miguel rosnou, sua autoridade desmoronando. Não é verdade. As respirações se tornaram pesadas à medida que a verdade se tornava palpável. Daniel olhou para Antônio, seu mundo virando de cabeça para baixo. Você precisa saber, Daniel. Antônio continuou, a certeza agora em sua voz. Você é filho de alguém que nunca deveria ter entrado na sua vida. Uma conexão com o que há de mais sombrio. Um arrepio percorreu a espinha de Daniel. Ele olhou para o relicário quebrado no chão, e os rostos familiares ao redor dele se desfocaram. Como isso era possível? Um caleidoscópio de emoções se agitou em seu peito. Raiva, medo, confusão. Aquela era a verdade que ele não sabia que procurava. E enquanto as paredes do armazém continuavam a ruir, Daniel se sentiu dividido entre querer aceitar e rejeitar tudo o que lhe haviam dito. Ele olhou para Miguel, que agora parecia um homem perdido. Pai, o que você esconde de mim? O silêncio respondeu por si só, e a sombra da mentira pairava de forma opressiva. No meio do caos, uma nova onda de adrenalina tomou conta dele. Daniel sabia que, independentemente do que fosse verdade ou mentira, ele precisava descobrir o que mais havia escondido debaixo da superfície, e a pergunta que ressoava em sua mente: quem ele realmente era? A fumaça espessa começou a envolver tudo novamente, e ele sentiu que seu destino estava prestes a se revelar de forma chocante. Com o coração acelerado, ele se preparou para o que estava por vir. Daniel levantou-se com um bilhete na mão, o coração batendo tão forte que parecia ensurdecer. Olhou para Miguel, seu pai, com uma mistura de confusão e medo. O que está acontecendo? A pergunta saiu quase em um sussurro, mas a tensão no ar era palpável. Antônio estava ali, ferido e desesperado, tentando lutar contra as sombras que se aproximavam. Miguel avançou, os olhos sombrios focados em Daniel. Você não está pronto. Para saber, isso não é um jogo. Ele soava quase frenético. Membros do grupo atrás dele pareciam fixar-se em Daniel, como predadores à espera de um movimento. No entanto, o bilhete queimava nas mãos de Daniel, como se as palavras quisessem saltar da página. Não posso ficar aqui. Esta é a verdade que você não quer que eu descubra. Daniel gritou, incentivado pela urgência da situação. Esperança e terror estavam se fundindo em seu peito. Mas o que mais estava escondido? Miguel hesitou, uma fração de segundo que parecia uma eternidade. As consequências você não entende. Não é apenas sobre você. A voz do pai era um eco de desespero. O grupo atrás dele começou a se mover, impacientes, enquanto o peso das palavras pairava. Então, todo o ambiente pareceu se fragmentar quando Antônio, com um esforço sobre-humano, se pôs de pé, incapaz de esconder o pânico em seu olhar. Daniel, eles não são quem você pensa. A verdade que você procura vai virar seu mundo de cabeça para baixo. O tempo parecia parar. Daniel ficou paralisado, absorvendo tudo, quando uma sombra surgiu na entrada do armazém. Uma mulher, trazendo consigo uma aura de poder. Sua presença era estranha e a tensão disparou. Ela olhou diretamente para Miguel e Antônio. É hora de acabar com o segredo, disse ela, a voz ressoando como um trovão. Não, você não pode, Miguel gritou. Mas a mulher ignorou-o, avançando em direção a Daniel. Seus olhos eram penetrantes, como se vissem através de sua alma. Você precisa saber a verdade sobre sua linhagem.
sobre os dons que você realmente possui. A pulsação na cabeça de Daniel aumentou. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo, até que a mulher estendeu a mão e tocou seu peito. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Imagens começaram a dançar diante de seus olhos, imagens de guerra e de dor, segredos sussurrados por gerações. Ele viu suas raízes se conectando com algo muito maior, algo que nunca poderia ter imaginado. Você é a chave para desfazer o mal que assola sua família, ela murmurou, e Daniel sentiu como se o mundo inteiro dependesse dele. Antes que ele pudesse perguntar mais, o chão se abriu sob seus pés. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e as paredes começaram a se desmoronar ao redor deles. Fuja! Antônio gritou, empurrando Daniel para mais longe. O armazém estava se desintegrando. A imagem da mulher se distorceu e desapareceu nas sombras, e com ela a esperança de Daniel. Ele virou-se para Miguel, mas a expressão do pai havia mudado. Agora havia um vazio de culpa nos olhos dele. Daniel, você precisa ouvir para entender. O que você descobrir pode te destruir, ele disse, a voz tremendo. Os homens atrás de Miguel começaram a rir, mas não era uma risada de felicidade. Uma gargalhada que ecoava com malícia. Vocês dois não têm ideia do que estão enfrentando. Um homem gritou, jogando um objeto no chão. Era um relicário, e quando se quebrou, uma fumaça negra começou a se espalhar. Daniel sentiu o mundo girar. Ele havia entrado em um pesadelo do qual não poderia acordar. A verdade que buscava parecia estar muito além de sua compreensão. Uma escolha precisa ser feita. Seguir esse caminho obscuro, em busca da verdade, ou recuar e se perder para sempre em um mar de segredos. Mas a fumaça envolvia tudo, e na confusão, Daniel percebeu que sua vida, seu pai e sua cidade nunca seriam os mesmos novamente. Ele teve certeza de que, ao abrir aquele bilhete, havia sido iniciado em algo além de sua compreensão e havia perdido o controle de tudo. O futuro agora era uma tela em branco e a tinta da verdade seria derramada em um caos sem fim. E então, de repente, o chão abaixo deles começou a tremer. Um estrondo profundo, que parecia vir do próprio coração da terra. As rachaduras se alargaram, e Miguel gritou por Daniel, mas já era tarde. Com um rugido ensurdecedor, a estrutura do armazém desabou em uma nuvem de poeira e sombras. Daniel fechou os olhos, preparado para o impacto, mas o que veio a seguir foi muito além do que ele poderia imaginar. Quando ele finalmente abriu os olhos, o cenário havia mudado completamente. Ele não estava mais no armazém, mas em uma sala estranha, repleta de livros antigos e mapas amarelados. Estava cercado por figuras encapuzadas, todas olhando para ele com uma mistura de curiosidade e temor. Uma mulher, com um olhar intenso, se aproximou. Você finalmente chegou, Daniel, ela disse. Sua voz. Quando na sala? Estávamos esperando por você. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, o choque se intensificou quando ele percebeu que uma dessas figuras encapuzadas era ele mesmo. Uma versão de si mesmo, mais velha e com uma aura imponente. O homem olhou nos olhos de Daniel e disse: a verdade sobre sua origem não está apenas em seu sangue. Ela está em suas escolhas. A sala parecia pulsar com a energia da revelação. Daniel queria gritar, queria entender, mas as palavras eram apenas ecos em sua mente. O que isso significava? Como ele poderia ser ambos? As vozes do passado começavam a sussurrar novamente. As memórias de Antônio, Miguel e da mulher poderosa. Tudo se entrelaçava em um novelo inextricável. Você tem o poder de mudar a história, mas isso vem com um preço. A versão mais velha de Daniel sussurrou, e uma sensação de urgência inundou o espaço. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a sala. Daniel! Era a voz de Miguel, ecoando distante, preenchendo-o de uma mistura de desespero e esperança. O que seria dele agora? Uma nova batalha estava prestes a começar, e as peças do quebra-cabeça
estavam mais quebradas do que nunca. O futuro estava em suas mãos. E não havia como recuar. A verdadeira luta estava apenas começando. Daniel ficou paralisado. Aquela sala estranha, as vozes ao seu redor e a versão mais velha dele mesmo apenas aumentavam a confusão. Mas o grito de Miguel ainda ecoava em seus ouvidos. Era como se tudo estivesse interligado, mas ainda assim tão distante. O que estava acontecendo? Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. A versão mais velha de Daniel olhou nos olhos dele com uma intensidade que parecia penetrar sua alma. Você precisa entender. A verdade é um peso e não está aqui para ser leve, disse ele, e cada palavra parecia vibrar no ar. Daniel sentiu como se algo estivesse prestes a estourar, como uma bomba relógio em contagem regressiva. Nesse momento, a mulher encapuzada se voltou com um movimento súbito. Você é mais do que apenas Daniel. A linhagem que corre em suas veias é antiga, poderosa. Não só os dons, mas também as maldições. Aquilo era demais. Os olhos de Daniel se arregalaram. O que ela queria dizer? Mas, antes que pudesse perguntar, uma das figuras encapuzadas ao fundo soltou um grito. Não podemos deixá-lo ir. Ele não faz parte de nós. A sala inteira congelou, como se estivesse à beira de algo terrível. Daniel sentiu um frio na espinha. O que estavam sugerindo? Ele não pertencia a eles? Você não conhece sua verdadeira origem, Daniel. Uma das figuras se adiantou, tirando o capuz. Era uma mulher que Daniel nunca havia visto, mas que de alguma forma parecia profundamente familiar. Você é filho de um poder centenário, de algo que foi escondido por gerações. Você é um dos últimos da raiz de Eldridges, um guardião. Mas há algo mais, algo que Miguel não lhe contou. A revelação caiu como uma bomba. Perplexidade e desespero se entrelaçaram dentro dele. Poder, guardião e Miguel, seu pai, escondendo essa verdade? Do que você está falando? Daniel gritou, a indignação crescendo a cada palavra. Você precisa saber. A mulher parecia hesitante, como se estivesse decidindo quais palavras não poderiam ser ditas. Mas antes que ela pudesse concluir, a estrutura da sala começou a vibrar. O chão se estremeceu mais uma vez, e uma onda de desespero tomou conta de tudo. O velho armazém estava em colapso. E agora esse espaço desconhecido ameaçava fazer o mesmo. Pelas sombras, uma figura emergiu. Miguel. Ele estava lá, mas o olhar dele era diferente, quase sombrio. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz tensa, mas o choque no rosto dele era inegável. As figuras encapuzadas se transformaram em uma cacofonia de vozes, cada uma tentando gritar sobre uma verdade que pelearam para manter em segredo. Ele não é o que você pensa, Miguel. Ouvia-se uma insinuação de traição nas palavras. O coração de Daniel estourou em seu peito. Seria possível que Miguel tivesse manipulado tudo isso? Mas antes que pudesse processar, o caos aumentou. Um som ensurdecedor cortou o ar e tudo ficou em silêncio. A figura mais velha de Daniel olhou-o nos olhos e, com um toque firme e tranquilo, disse: o que você decidir a partir daqui mudará tudo. Você não é apenas filho de Miguel, mas de um legado que transcende tudo. E naquele momento a sala começou a desmoronar. O chão se abriu sob eles e, no movimento precipitado, a mulher familiar lançou uma última frase. A verdadeira maldição não são apenas as escolhas de Miguel, mas as suas. Você é a chave para quebrar esse ciclo. Daniel sentiu a terra descer sob seus pés, e enquanto caía, uma nova verdade lhe despontou. Ao abrir os olhos novamente, ele não estava mais sozinho. Uma sombra estava ao seu lado, e era difícil distinguir o que era real. Ele não só enfrentaria seus pais, mas também os demônios ocultos em seu próprio sangue.
Um nó se formou em sua garganta. O que isso significa? Ele sussurrou. Mas não havia resposta. Apenas um eco de risadas e murmúrios, deixando-o em um mar de incertezas. O que fazer agora? A raiz do mal havia sido revelada, e ele estava prestes a descobrir o que realmente retorna ao se aventurar nas sombras de seu destino. Daniel estava prestes a falar mais quando a sala começou a tremer. A sensação de que tudo estava desmoronando se intensificou. Ele podia ver as sombras se movendo, o pânico à espreita, enquanto o chão se dividia em fissuras. A figura mais velha dele lançou um olhar sombrio, quase triste. Você precisa agir rapidamente, disse ele, sua voz grave reverberando como um eco. Mas antes que Daniel pudesse entender o que aquilo significava, um clarão prendeu sua atenção. Ele se virou, o coração disparando, e viu Miguel em meio àquela confusão, mas não era o pai que ele conhecia. Os olhos de Miguel brilhavam com uma malícia que o deixou paralisado. — Não, você não pode levá-lo! Miguel gritou para a mulher encapuzada. Daniel sentiu um nó na garganta. — Pai, o que está acontecendo? Mas Miguel não olhou para ele. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. O grupo de figuras encapuzadas se encostou na parede, o medo pintando seus rostos. A mulher afastou o capuz, revelando um rosto que Daniel não poderia esquecer. Era Sofia, a amiga de infância, aquela que sempre esteve ao seu lado. Mas algo estava diferente. A bondade nos seus olhos agora era substituída por uma intensidade quase aterrorizante. — Você tinha que ter ficado longe disso, Daniel. Ela disse, sua voz suave, mas com um tom assertivo que ele não a reconhecia. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer. As palavras dela cortaram como uma faca. Sofia, o que você sabe que eu não sei? A lógica fugia. Ele olhou para todos, buscando respostas. O chão tremia, o ar parecia conter a respiração. Miguel se aproximou, sua expressão misturando raiva e desespero. Sofia! Você não pode fazer isso. Mas o olhar dela não vacilou. É tarde demais, Miguel. O passado não pode ser mudado. E então, um evento dramático aconteceu. Uma fissura se abriu sob os pés de Daniel, e uma força inexplicável o puxou. O quê? Daniel gritou, mas a sala parecia se desintegrar, e naquele momento de caos, uma luz dourada irrompeu da fenda. Ele sentiu uma energia pulsar através de seu corpo, uma conexão profunda com a verdade. E então, tudo parou. Daniel viu visões antes. De ele mesmo em um passado distante, viu homens e mulheres com expressões de dor e determinação, lutando contra algo obscuro. O que era isso? Por que isso estava acontecendo? Ele sentiu que era parte dessa luta. — Daniel! A voz de Miguel ecoou, mas agora impossível de discernir. Daniel percebeu que estava sendo puxado para os próprios retalhos de sua história. Tudo se tornou confuso, e de repente uma onda de dor varreu sua mente. Ele não podia mais distinguir entre passado e presente. Sofia o encarou, agora com uma seriedade que o deixou gelado. — Você é nosso guardião. As palavras dela ressoaram como um gongo, quebrando com brutalidade o que restava de sua sanidade. O poder que você não queria conhecer é parte de você. Você é a chave para um legado que abrange eras. Não, Daniel gritou, o desespero agora como uma onda avassaladora. Isso não pode ser verdade. Mas no fundo de sua mente, uma pequena semente de verdade começou a florescer. Miguel não era apenas seu pai, mas também o guardião de segredos que nunca deveriam ser revelados. Cada escolha sua irá moldar o futuro, Daniel, Miguel disse, a suavidade voltando à sua voz, mas a culpa ainda presente. Você precisa entender o que isso significa. Mas antes que qualquer um pudesse falar, uma explosão ensurdecedora ocorreu. A sala se iluminou, e a luz dourada se transformou em uma onda devastadora que os empurrou para trás. Daniel, confuso, levantou os olhos
e viu a estrutura do mundo à sua volta se desfazendo. Não era só a sala que estava quebrando. Tudo estava colapsando, e ele sentiu que estava prestes a se perder em um abismo. O grito de Miguel se desfez em um eco distante, e por um momento ficou tudo em silêncio. Daniel estava imerso em escuridão, sem saber o que havia se tornado. Ele tentou buscar por respostas, mas a única coisa que restou foi a sensação de que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. O que estaria por vir? E ele estava preparado para enfrentar a verdade que o aguardava. O chão tremia sob os pés de Daniel e tudo estava se desintegrando. Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo ao seu redor. Cada respiração se tornava mais difícil à medida que a poeira preenchia o ar. E antes que pudesse processar uma ideia, uma luz dourada envolveu tudo, como se o próprio tempo estivesse sendo dilatado. Ele sentiu um puxão de energia antes de mergulhar em um vazio. E então tudo ficou escuro. Daniel abriu os olhos e se viu em espaço diferente, inerte de cor e som. Sombras se moviam ao fundo e vozes sussurravam sobre ele, mas ele não podia distinguir palavras. Era como se o mundo se estivesse em câmera lenta, e ele estivesse no centro, paralisado. A mulher que havia aparecido antes, encantada e poderosa, agora estava diante dele novamente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. "Seja bem-vindo à verdade", ela disse, a voz carregada de significados ocultos. "Aqui você descobrirá quem você realmente é." Mas antes que Daniel pudesse fazer uma pergunta, um rugido ecoou ao seu redor. O chão sob seus pés começou a se elevar, como se quisesse engoli-lo. "O que está acontecendo?" ele gritou, mas a mulher apenas sorriu de forma enigmática. Então tudo mudou em um instante. Um estrondo ensurdecedor fez o espaço tremer e tudo se dividiu. Um buraco negro se aproximava como um vórtex, e ele sentiu algo profundo e antiquado chamando por ele. Era uma força tão forte que estava além de sua compreensão. "Daniel!" Miguel gritou, aparecendo no horizonte e lutando contra a corrente do vento. "Vem comigo!" O desespero na voz de Miguel era palpável. Mas quando Daniel olhou para o pai, ele percebeu algo. Não era apenas o medo, mas também um tipo de desespero predador. Enquanto a energia sugava tudo para dentro daquele buraco, Daniel hesitou. O que exatamente Miguel estava tentando esconder dele? E foi nesse instante, quando as sombras pareciam se fundir numa única imagem, que uma identificação brutal e chocante atingiu Daniel. "Miguel não é seu pai!" gritava uma das figuras encapuzadas que observavam. A sala congelou. "Ele é um agente das trevas que deseja sua alma." Era Sofia, mas diferente de antes. Agora, ela tinha um brilho de sabedoria e dor nos olhos. As palavras dela cortaram como uma facada. O impacto deixou Daniel gasping. Ele olhou para Miguel, que agora parecia um estranho. "O que você fez, Miguel?" A ideia de que tudo o que ele conhecia poderia ser uma mentira, tudo desmoronava ao seu redor. "Ele é o verdadeiro guardião", outra voz clamou. E Daniel sentiu uma última centelha de dúvida se agitar. Ele ficou paralisado, incapaz de decidir para qual lado correr. O abismo à sua frente era uma escolha. Miguel, um aliado ou inimigo incerto. "Você precisa decidir, Daniel", gritou Sofia. E em um movimento de seus braços, um portal de luz começou a se abrir. "Essa é sua chance de colocar tudo em ordem." O chão cedeu sob seus pés. O chamado do vazio o atraía, mas ao mesmo tempo havia um eco de poder em Sofia. "Realmente é", Daniel gritou, e o pai mostrou uma expressão de desespero e fúria. "Você deve vir comigo, Daniel." Tinha um toque de urgência, mas também um subtexto sombrio. Enquanto o abismo girava intensamente, Daniel percebeu que sua vida havia se transformado em um labirinto de mentiras. Ele estava no centro, as sombras e a luz colidindo, esperando por uma decisão.
O que era mais real? O que estava em jogo? A luz brilhante envolveu seus sentidos e um pensamento atravessou sua mente. Ele poderia ter o poder de mudar tudo, mas a que custo? Um grito cortou a escuridão e, com um passo à frente, ele finalmente decidiu mergulhar. Mas o que isso significava para os que o cercavam? E para Miguel? Não havia como saber. E no momento em que seus pés tocaram aquele vazio, tudo desmoronou. O que seria dele agora? Antes que Daniel pudesse hesitar, a luz dourada que o cercava o puxou para mais perto do abismo. O vórtice parecia vibrar com uma energia antiga, uma promessa de respostas que poderiam salvar ou destruir. Ele se virou para Miguel, que lutava contra a tempestade com um desespero genuíno nos olhos. Pai, você foi honesto comigo até agora? A pergunta saiu como um sussurro, mas ressoou pesado no ar. Miguel vacilou. Seu olhar se suavizou por um breve instante, mas logo foi substituído por uma expressão de luta. Daniel, eu fiz o que fiz para te proteger. Senti o chão tremer, o espaço ao redor começando a se desintegrar. O limite entre o real e o surreal estava se desfazendo. Proteção? Daniel gritou, cada palavra uma facada. Sofia tinha razão. O que mais você esconde? A tensão explodiu e a luz dourada pulsou ainda mais forte, como se a própria verdade estivesse reagindo às suas emoções. Miguel parecia estar prestes a responder, mas as sombras atrás deles começaram a se agitar, e o burburinho cresceu, revelando rostos conhecidos e desconhecidos. Uma voz se destacou da multidão. Era Sofia, com uma coragem renovada. Daniel, suas escolhas moldarão o futuro. Você não está sozinho, e a verdade pode libertar todos nós. As figuras encapuzadas começaram a murmurar entre si, a energia palpável no ar, e Daniel entendeu que a decisão estava em suas mãos. Ele tinha o poder de mudar não só seu destino, mas o de toda Eldredges. Com um impulso de determinação crua, Daniel finalmente avançou em direção ao abismo. Ele exclamou, se a verdade é o que preciso, então que venha. Estou pronto. E ao pronunciar aquelas palavras, todo o espaço ao seu redor explodiu em cores, transformando-se em visões, lembranças e dores coletivas de gerações. Os ecos das vozes dos antepassados atravessaram sua mente, mostrando-lhe fragmentos de histórias esquecidas, erros que precisavam ser corrigidos. Ele viu Miguel e Antônio juntos, lutando contra forças obscuras, e Sofia ao seu lado, firme e destemida. Mas ao mesmo tempo viu traumas, mentiras, a dor de um legado que sobrecarregava seus ombros. Escolha é sua, Daniel. A voz da mulher poderosa ecoou novamente. Você é a chave. Ele respirou fundo, sentindo a conexão pulsar através de seu corpo. E, em um ato de bravura, levantou um braço, canalizando aquela energia em um feixe luminoso. Um clarão repentino iluminou o vórtice, e as sombras começaram a se dissipar. A batalha estava apenas começando. O espaço ao redor parecia se reconstruir, a luz levando consigo todos os medos, segredos e mentiras. Daniel sentiu a presença de Miguel próximo, como um pilar de apoio. Eu confio em você, filho. A voz de Miguel era forte, mas também cheia de amor e arrependimento. Aquilo deu forças a Daniel. A energia da verdade pulsava dentro dele. Ele estava prestes a quebrar o ciclo de dor e silenciamento. O buraco negro, agora cheio de luz, começou a girar rapidamente, como se o tempo estivesse revertendo. Ele estava prestes a dar o passo que mudaria tudo. A coragem de Daniel se consolidou, e com um grito que ecoou por toda Eldredges, ele se lançou na luz. A transformação o envolveu. Quando a luz finalmente se dissipou, Daniel estava de pé na velha garagem, e tudo parecia calmo. O peso dos segredos ainda estava ali, mas a sensação de alívio o envolvia. Ele sabia que tinha quebrado o ciclo. Ao olhar para fora, as ruas de Eldredges pareciam mais vibrantes do que nunca. Daniel havia enfrentado as sombras, e agora, com seus laços familiares renovados e sua cidade salva, estava pronto para reescrever sua história.
E embora o futuro fosse incerto, pela primeira vez ele sentia esperança. Mas que mais segredos poderiam estar escondidos em outras realidades? Agora, a história não termina aqui. Se você ficou tão intrigado quanto eu, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho, porque sua voz é crucial para essa comunidade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. A aventura continua, e eu não posso esperar para descobrir o que vem a seguir.